Gostaria de agradecer muitíssimo as apresentações, né, que o Júlio e o Silvio brindaram, né, a gente com a apresentação das pesquisas. Acho que dá para historicizar um pouco também as próprias pesquisas, né, porque tanto o Júlio falando que não tirou foto, porque imagino que na época que você foi lá não tinha essa prática, né, e o próprio Silvio falando da leitura dos periódicos também não tinha hemeroteca, né? Então, mas não, mas é bom, porque eu acho que a hemeroteca também é maravilhosa, mas o fato de você poder ler e ter uma ideia mais geral dos periódicos também é importante. Eu não vou fazer uma intervenção longa, mas vou falar aqui do ponto de vista de quem está trabalhando também com o tema da escravidão e saúde, né? É um campo que está em construção e também se consolidando, né? De alguma forma, como o Silvio apontou, já tem muitas pesquisas, né, sobre essa temática e ao mesmo tempo é um diálogo permanente entre a historiografia que trata só da escravidão e a historiografia que trata só da saúde, né? De um modo geral, o que a gente procura é conhecer melhor possibilitar conhecer melhor as condições de vida dessas pessoas escravizadas, né? Então, apesar de já contar com diversas pesquisas, ainda falta muito para fazer, porque certamente as condições de vida das pessoas que habitavam, trabalhavam nas zonas rurais eram uma, né? O plantation, ou pequena, média propriedade era uma, nas cidades pequenas, médias ou grandes eram outras. As condições de vida podiam ser diferentes, né? Como enfrentaram as condições de vida podia ser diferente para africanos, para crioulos, para mulheres, para homens, e também é importante considerar as ocupações dessas pessoas, né? Se eram os escravos carregadores, né? Certamente sofriam mais com problemas, como se fala hoje, problemas nos membros inferiores, né? Enfim, e se eram as lavadeiras também, tinham recorrência de problemas, né, de pneumonia e tal, essas questões todas, pensando, lógico, em pesquisas, que é sempre a referência para a gente, para o caso do Rio de Janeiro, mas de modo geral para a saúde e escravidão, é justamente o texto da Mary Caras, que foi citado várias vezes aqui, né? Bom, os trabalhos, né, que foram apresentados aqui e também que a gente vem acompanhando, né, através de artigos e tal, esses trabalhos sempre vão tocar nesses assuntos de doenças ou concepções de saúde e doença em si, né, do pensamento médico, e a questão dos terapeutas populares ou da assistência, né, que essas pessoas tinham disponíveis, né. Especificamente, vou levantar só algumas questões mais gerais para depois, imagino que seja para abrir, né, para as pessoas, né. Especificamente no caso do Júlio, eu gostaria que ele falasse um pouco mais sobre a metodologia, porque é um problema que a gente enfrenta, que é muito complicado trabalhar com a questão das doenças, né, e imagino que nos registros de óbito você tenha tentado classificar, não sei, mas pensando no trabalho da Mary Caras e tentando seguir mesmo esse trabalho, quando a gente coloca a mão na massa, a gente vê o quanto é difícil, porque a gente se depara com doenças que não têm o mesmo nome hoje em dia, doenças que até têm o mesmo nome, mas como o próprio escorbuto, né? Que hoje em dia é carência, se define como carência de vitamina C, mas antigamente os relatos davam conta de que não estavam se referindo só à carência de vitamina C, e sem contar várias outras registros que tratam do que eles consideravam doença, né, no período, mas que pra gente é só sintoma hoje em dia, né? Como é que a gente vai classificar febres, diarreia, né, anemia.
enfim, tem essas questões. Em relação ao Silvio, eu achei bem interessante você chamar a atenção para essa questão do título do trabalho do Cruz Jobim, que é sobre os pobres, porque pobre, para os trabalhos em assistência, história da assistência, a gente sempre chama a atenção que é uma categoria construída historicamente, né? Então você vai ter que saber o que é pobre em cada contexto histórico, né? E especificamente nesse contexto, trabalhando com escravidão, o escravo não é pobre, ele é uma medida de pobreza, né? Se você tem mais ou menos escravos, você é pobre. Então, achei bem interessante você ter levantado essa questão. Embora, lógico, a gente saiba que as condições mesmo de vida concretas e tal se assemelhassem muito, né, no caso dos escravos, aos pobres urbanos, pelo menos. E queria também saber que você aprofundasse um pouquinho mais, levantasse um pouquinho mais essa questão do quanto que essa discussão sobre a África como celeiro de doenças, né, do tráfico e tal, influenciou na questão do final do tráfico, efetivamente, em 1850. Né? Se você tem pesquisas, assim, aprofundou mais essa questão. E o outro ponto, né, final que eu queria também destacar é a importância de tematizar, né, as pessoas escravizadas como agentes históricos. No caso do Júlio, que acho que é isso que emociona tanto, né, essa pesquisa, é que a gente fica sem chão mesmo, né? Como é que a gente vai trabalhar com essas pessoas que não foram sepultadas, né, que foram jogadas lá no cemitério de Pretos Mortos, como agentes históricos. Eu falo isso porque no momento eu estou trabalhando com encaminhamentos, né, encaminhamentos para sepultamento no cemitério da Santa Casa. E por aí mesmo a gente já pode vislumbrar, né, relações sociais, né, porque eu também assim, a inocente Eva morreu disso e tal, filha da escrava africana, não sei o que. Você já vai construindo as relações sociais dessas pessoas, mesmo que mortas por não sei quais doenças. E no caso dessas pessoas que foram enterradas aqui, né, elas foram totalmente retiradas do grupo social em que estavam e jogadas no cemitério, né? Se não tiveram tempo, não tiveram essa elaboração, né? Acho que isso que é o mais cruel, assim, né, na questão desse cemitério. E é maravilhoso, né? Foi reaberto, né, reinaugurado já, e recomendo, né, convido quem ainda não conhece o cemitério, o Instituto dos Pretos Novos, que vá conhecer. Em relação também a ver como agentes históricos, né, ativos essas pessoas, no caso, em relação ao trabalho do Silvio, né, quando você falou das cobaias, eu lembrei também das próprias cobaias, entre aspas, né, também, mas eu lembrei da experiência que muitas mulheres escravas tinham quando eram encaminhadas pelos seus senhores para maternidades ou casas de saúde, que também ao longo do século XIX, principalmente segunda metade, já começavam a aparecer bastante e que eram também objeto de estudo, né, da prática médica, né, especificamente nesse tema do parto, das doenças de mulheres e tal. Era também um local em que essas mulheres estavam bem vulneráveis, estavam bem colocadas de forma mais passiva. Mas, por outro lado, é interessante sempre ver esses escravizados como agentes, no sentido em que, assim, por exemplo, na questão da epidemia de febre amarela de 49, 50, na epidemia de cólera de 55, 56, também existia uma quantidade enorme de relatos de médicos reclamando que as pessoas não iam para os hospitais, né, não iam para as enfermarias em tempo hábil que eles pudessem tratar essas pessoas, que elas deixavam para ir quando já estavam para morrer. Né? Isso daí a gente pode ver como uma escolha desses pacientes. Eles não queriam ir até esses médicos, né?
a medicina acadêmica. Eles escolhiam, optavam muitas vezes pelas enfermarias que tinham homeopatia, que ofereciam tratamento homeopático, né? E também mesmo voltando ao caso das parturientes, né? Também faziam uso, podiam até estar dentro do hospital, mas faziam usos diferentes daqueles que os médicos queriam, né? As parturientes às vezes eram alvo de reclamação da Santa Casa, porque elas ficavam lá, chegavam 3, 4 meses antes de dar à luz, né? Se elas estão lá 3, 4 meses antes, não é para ter o filho naquele momento, né? Provavelmente o uso que elas estavam fazendo era de que elas estavam escondendo a barriga e provavelmente encaminhar o filho para a roda dos expostos, assim como as pessoas que estavam para morrer, ou eles próprios, ou a família, encaminhavam para o hospital para já encaminhar para o cemitério, né? Então, só queria chamar a atenção para ver, para atentar para essas pessoas como agentes, né? Percebendo as escolhas, né, deles. Bom, era isso que eu queria colocar. Não sei se agora eles comentam alguma coisa, se abre para as questões da... Você decide. Você decide. Vocês preferem? Porque aí vocês vão se organizar, né? Tá. Bom, posso abrir. Ou se por enquanto não tiver, enquanto eles respondem, eles podem pensar mais, né? Pode abrir enquanto aí a gente quebra o gelo. Aí se alguém quiser fazer alguma pergunta, só levanta para... Então, a questão das doenças, né, no cemitério de Pretos Novos foi muito complicado, porque de fato a nomenclatura ou a especificação da doença em si, nós não podemos trabalhar nesse momento ali no livro de óbitos. O que eu tenho ali é a mortalidade, né? Mas a doença, ela de alguma forma está presente, embora a gente não possa tratar dela a partir desse ponto de vista, desse viés dela em si, a gente percebe que de alguma forma é ela que causa esses óbitos, né, com que a gente trabalha no cemitério dos Pretos Novos. Afinal de contas, só pode morrer uma pessoa que está... Não necessariamente, né? Se for a cultura africana já muda o negócio todo, mas geralmente, a princípio, a pessoa vai morrer de uma doença. Mas, então, por conta disso mesmo, que eu fui buscar para trabalhar na Fiocruz, a questão da saúde de escravidão, um outro objeto, que é a Fazenda de Escravos, onde tem, a Imperial Fazenda Santa Cruz, onde teve um hospital de escravizados. E ali sim é que a gente conseguiu observar esse padrão de doença e tentar aproximar também da padronização que a Mary Karas, né, traz para aqui para a gente, para essa questão da metodologia dessas doenças, com essas dificuldades também da nomenclatura, o que você já falou, da mudança ali dos sintomas e a questão também dos próprios nomes. Mas é sempre um campo muito difícil, como você disse mesmo, um campo ainda, eu acho que ainda em construção, essa questão ainda, né? Porque ainda há muita contribuição ainda a ser feita, há muito ainda ao que se pesquisar, né? E ao mesmo tempo é uma temática que desperta ainda muito interesse, porque quando eu penso em história, eu não penso em passado, eu não consigo ver a história como passado. Eu só vejo história como presente. Quando eu falo de Santa Cruz, não tem como, embora eu saiba, historicizando, sabendo que era um outro hospital, que era num outro tempo, que era com outras pessoas, é impossível, enquanto cidadão, a gente não pensar, porque é assim que se faz história, pensando no hoje, no agora, no que mudou. O historiador está para apontar a mudança. Se mudou, por que mudou, aonde mudou, por que mudou. Não para dizer se é bom ou se é ruim, fazer juízo de valor, mas apontar justamente a mudança. E quando a gente fala de doença, fala de saúde, não tem como a gente não pensar na saúde pública, no esmazeiro social, na questão dos pobres que foi levantado aqui, do cuidado, né, que essas pessoas recebiam, ou se elas não recebiam cuidado. Então, para mim, isso está muito presente, está muito junto. E no cemitério dos Pretos Novos, isso era evidente. Embora não tivesse ali a doença, mas esse trato... Por exemplo, o que a gente tem ali, metodologicamente no cemitério, a gente separando, a gente tem 3 núcleos ali. Nós temos o mercado de escravos, onde eles são vendidos. Nós temos a igreja, e cada um deles vai ser um capítulo, né? Nós temos a igreja que faz os sepultamentos, essa questão do além, né? E você tem o traficante.
O mercado é o Estado, o traficante é uma parte e você tem esse tripé. Por conta disso, o traficante está por trás disso, ele movimenta todo esse sistema, porque tudo isso é dinheiro que está correndo. O cemitério sepulta muito porque o tráfico é grande. Quando as pessoas reclamam do cemitério com o Estado se vê preso ao traficante, porque o traficante paga imposto que passa pelo porto. Então é um intricado de coisas, é um jogo de coisas, um emaranhado de questões e de interesses que estão ali, que os africanos, e com esse cemitério, a vida dessas pessoas não tem, a princípio, nenhuma importância. E é por isso que o cemitério está alocado no local onde, separado dos olhos, para cheirar mal, né? Para com um grande lixão público, um grande descaso da sociedade que estava ali. Não se discutia ali por que era sepultado ou porque era desumano, mas sim porque estava no local errado. Era um local que era um local impróprio, podia ser lá no meio do mato, podia ser em outro local, mas não na corte, mas não na cidade do Rio de Janeiro. E o cemitério dos Pretos Novos, ele incomoda. Então, nesse sentido, já respondendo a segunda pergunta, como trabalhar com os escravos, né? No caso do cemitério dos Pretos Novos, como agentes históricos, a primeira questão é a gente pensar, pensar um pouco sobre essa questão de agente. Quando a gente pensa assim, que talvez a gente pense que agente é só aquele que causa, né? Por exemplo, então ele está sendo sepultado, ele está sendo violentado, soprando as duas violências, a simbólica e a física, a escravidão e essa questão da morte, descaso e tal. Então será que ele é um agente? Eu ainda consigo observá-lo como um agente, porque ele ainda incomoda, ele ainda é um problema para essas pessoas que estão sepultando. Ele é um problema para o traficante que traz, o cara morre, porque é um grande problema. Você paga por ele, quando ele compra, depois você paga por ele para sepultar. Então você paga duas vezes, é um grande problema esse cara que morre. Ele é um problema para o Estado, não sabe o que fazer, não sabe onde colocar.